E neste último dia do 7º CONASUFBA, a plenária vai discutir a educação e a universidade, a carreira dos TAIs, a alteração estatutária da ASUFBA e plano de lutas. Confira. No último dia do Congresso da ASUFBA, vários temas foram discutidos e debatidos na plenária. Foi feita uma homenagem póstuma ao senhor Gilzélio Reis do Nascimento, primeiro presidente da ASUFBA Sindicato. A mesa sobre educação e universidade foi composta pelo reitor da Universidade Federal da Bahia, Dalmar de Almeida Filho, que discutiu sobre o papel da educação na universidade, fez um breve histórico sobre a educação no país e falou das dificuldades de acesso à universidade pública pela população menos favorecida. Citou também algumas medidas tomadas para diminuir este problema, como o ProUni, que insere este público na educação privada e que, na UFBA, esse problema diminui com a oferta de cotas. A deputada federal Alice Portugal falou sobre a importância dos servidores da universidade, da implantação de ascensão funcional e das correções dos desvios de função. Ressaltou ainda que a educação não seja um privilégio para a elite, e sim um direito de todos, sem diferenças nem exclusões. E o presidente da UNE, Vladimir Meira, citou que o ProUni garante o egresso à universidade, mas não a permanência desses estudantes nas entidades privadas. O reitor Dalmar e a deputada Alice Portugal falaram sobre a importância desse congresso para os trabalhadores da universidade. Qual a importância desse congresso para a SUFBA? O 7º Congresso da ASUFBA é a consolidação dessa entidade que é uma das mais respeitadas no universo sindical baiano e brasileiro, mas ao mesmo tempo é um congresso que faz uma interação de grande profundidade entre a nossa vida sindical, a vida do servidor e a universidade. A universidade que abre-se para a inclusão social, a universidade que muda seus mecanismos de ingresso para receber novos alunos através do Enem, precisa também incluir os seus servidores, reconhecer, ter olhos para os seus servidores, reconhecer que a história foi injusta com esta categoria que, infelizmente, enfrentou toda a ordem de dificuldades para a sua formação profissional e que agora a universidade, em novas condições, num novo momento histórico, tem que ajudar no processo de formação e de crescimento dos servidores. Vi grande utilidade nesse debate e esse congresso abre portas para essas novas perspectivas. Que balanço a senhora faz desse congresso? Congresso vitorioso, participativo, delegados eleitos democraticamente, congresso plural, respeitador das diferenças da maioria, da minoria. Então, a consolidação dessa direção da ASUFBA, uma direção eleita com democracia, com lisura, com reconhecimento, acima de tudo, da sua categoria. Meus parabéns à direção da ASUFBA e a toda a categoria que prestigia este congresso do mais alto nível. É fundamental o modo como os servidores canalizam de um modo bastante sistemático e organizado as demandas, as necessidades, os pleitos. E a ASUFBA tem sido, no nosso período de reitorado, uma parceira em todos os momentos que necessitamos. E, é claro, mantendo a sua identidade, desculpe as especificidades de sua atuação, sem nunca se confundir com a gestão da universidade. E isso é correto, porque as reivindicações sindicais são do sindicato e a gestão pública é uma responsabilidade de todos. Fátima Reis, dirigente da CTB e da FASUBRA, falou sobre a carreira dos técnicos administrativos em educação, ascensão e novas perspectivas. Fez um histórico sobre o PCC-TAI, citando que em algumas instituições ele ainda não foi implantado. Revelou ainda que a ascensão funcional é da maior importância para a categoria e criticou a terceirização nas universidades federais, porque impede uma maior mobilização de greve por ter um grande número de funcionários neste regime. Os delegados aprovaram o 7º Congresso da ASUFBA e parabenizam a entidade. Quais são as suas expectativas em relação a esse congresso? Sendo hoje o 2º dia de congresso, praticamente estão atingidas minhas expectativas em relação ao congresso. Cresceu muito, o 7º Congresso da ASUFBA. Eu já venho acompanhando essas lutas, estive afastada há 5 anos,
em licença sem vencimento, sou técnico de enfermagem e assumo como enfermeira na maternidade Climério de Oliveira há 13 anos. Então, essa expectativa da ascensão funcional, sei que é muita luta, ainda vai se passar um tempo até se conquistar, mas só em estar se ventilando, mobilizando a categoria nesse sentido, que existam critérios, provas, isso não importa. O importante é que já está tendo vistas para que esse processo realmente ele alavanque, porque estamos com mão de obra especializada, pós-graduada e fazendo um trabalho de excelência. E o monetário não atinge a expectativa, mas é um grande prazer estar aqui na SUFBA. Olha só, a principal expectativa, na realidade, é que tenha mais união na nossa categoria. Eu vejo que, infelizmente, a gente é muito fragmentado. Tem muita gente que fica nas suas unidades e lá se encerram e não procuram estender a visão para o todo da categoria e acabam discutindo muito seus problemas e não veem o todo, não veem um pouco mais à frente do que o seu próprio problema. Eu tenho uma grande esperança, inclusive eu estava falando com um colega sobre isso agora, que eu tenho uma grande esperança de que a categoria se una mais, porque unidos é que nós poderemos reivindicar com mais força, com mais vontade e com mais capacidade de mobilização. Só com a união é que a gente vai conseguir isso. É a união a coisa que eu mais espero desse nosso congresso. A expectativa principal é que traga ao debate sobre a questão da carreira funcional, porque é de importância que traga o debate. No momento nós temos uma divisão na UFBA, que são os funcionários mais antigos e os novos. E precisamos que unam essas duas categorias numa categoria só, que chamemos ao debate essas pessoas mais novas que estão entrando agora. No momento em que nós podemos falar sobre ascensão funcional, eles muitas vezes não conhecem o assunto e nós, como mais antigos, somos debatedores ao longo desses anos. Precisamos disso. O Congresso tem uma importância muito grande no sentido de esclarecer muitos assuntos, principalmente aos novos funcionários, e que debatemos sobre isso e fazemos a mudança no momento que acontecem as lutas. Na retomada das atividades pela tarde, depois da leitura do Estatuto do Sindicato, entrou em debate as propostas de mudança deste documento. O Estatuto foi aprovado pela plenária com grandes debates e algumas mudanças, como a mudança do nome da Coordenação de Imprensa e Divulgação para Coordenação de Comunicação. Outro ponto importante nesta tarde foi a apresentação do plano de lutas à categoria. A plenária deliberou a criação de um seminário, ainda sem data marcada, para debater outros pontos do plano de lutas. O servidor unido jamais será vencido! O servidor unido jamais será vencido! Atenção, servidor! Em dezembro vai acontecer o Projeto Verão da SUFBA, com caminhada e passeio ciclístico. Participe! Obrigada e até o próximo.